Gravando. Boa noite a todos. Hoje, dia 28 de janeiro, estamos no nosso sexto estudo de Vidas Vazias, de Joana e de Valdo. É um prazer estar com todos vocês. Para a nossa abertura, eu vou ler um texto de Emmanuel, que está no livro Alma e Coração, chamado Distúrbios Emocionais. Enquanto nos demoramos encarnados no plano terrestre, um tipo de impaciência existe, sutil, capaz de arrastar-nos aos piores distúrbios emotivos, a revolta contra nós mesmos. Já está pago? Acolhemos receios infundados em torno de opiniões que formulem de nós, seja por deformidades físicas, frustrações orgânicas, conflitos psicológicos ou empeços sociais de que sejamos portadores, e adotamos o medo por norma de ação no exagero a preço a nós mesmos. E dessa inquietação sistemática, comumente, se deriva um desgosto contínuo contra as forças vivas que nos entretecem o veículo de manifestação. E tanto espancamos mentalmente esses recursos que acabamos neuróticos, fatigados, enfermos ou obsessos, escorregando mecanicamente para a calha da desencarnação prematura. Tudo por falta de paciência com as nossas provações ou com os nossos defeitos. De certo, ninguém nasce no corpo físico para louvar as deficiências que carrega ou ampliá-las, mas é preciso aceitar-nos como somos e fazer o melhor de nós. Desinibição construtiva, compreensão do aprendizado que se tem pela frente, acolher o instrumento físico de que o alto comando da vida nos considera necessitados, tanto para resgatar culpas do pretérito na esfera individual, quanto para a consecução de empresas endereçadas ao benefício coletivo e realizar todo o bem que pudermos. O corpo carnal de que dispões, ou a paisagem doméstico-social em que te situas, representam em si o utensílio certo e o lugar justo, indispensáveis à provação regeneradora ou à missão específica a que te deves afeiçoar. Por isso mesmo, o ponto nevrálgico da existência é o teste difícil que te exercita a resistência moral, temperando-te o caráter no rumo do serviço maior do futuro. Nossas perturbações emocionais quase sempre decorrem da nossa relutância em aceitar alguns dos aspectos menos agradáveis, conquanto passageiros da nossa vida. Saibamos, pois, rentear com eles honestamente e corajosamente. Nada de subterfúgios. Temos um corpo defeituoso ou estamos em posição vulnerável à crítica? Seja assim. Contrariamente a isso, porém, reflitamos que ninguém está órfão da bondade de Deus. E confiando-nos a Deus, procuremos concretizar tudo de bom ou de belo no círculo de trabalho que se nos atribui. Por outro lado, vale observar que reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e progresso,
Os espíritos embutidos na inércia não enxergam as próprias necessidades morais. Acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos, em que se lhes anestesia a consciência até que a dor os desperte, a fim de que se retome o esforço que lhes se compete na jornada de evolução e aprimoramento. Agradeçamos, desse modo, a luz espiritual de que já dispomos para analisar a nossa personalidade e, abraçando as tarefas de equilíbrio ou reequilíbrio que nos compete efetuar no próprio espírito, enfrentemos os nossos obstáculos com paciência e serenidade, na certeza de que podemos solucionar todos os problemas na oficina do serviço com a bênção de Deus. Emmanuel. Então, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, sentindo a presença de Deus, nosso Pai, presença de Jesus, nosso Mestre e Guia, e em meio às nossas emoções e das paciências com as provações da vida, buscamos luz e sabedoria. Deus, fonte de amor e compreensão, conceda-nos a serenidade para aceitar as nossas emoções e a paciência para enfrentar as adversidades com resignação e gratidão, cuja misericórdia se estende a todos os seus filhos. Imploramos a tua benevolência em favor daqueles que enfrentam vidas vazias, carregadas de aflições, carregadas de desafios. Que a tua luz, Divino Mestre, ilumine o caminho daqueles que necessitam de conforto, que necessitam de compreensão. Concede-nos a serenidade necessária para aceitar as emoções que permeiam os nossos irmãos, que a paciência floresça em nossos corações, permitindo-nos enfrentar as adversidades com resignação e, acima de tudo, com gratidão pela oportunidade de aprendizado que cada desafio nos proporciona. Pai amado, que possamos estender as nossas mãos aos que sofrem, compartilhando a luz do amor e oferecendo auxílio a todos os nossos irmãos que enfrentam momentos difíceis, que buscam alívio, para que eles encontrem o consolo e renovem a esperança em seus corações. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja realmente, né? Então, boa noite para todos. Estamos nós aqui de volta com esse estudo que está cada vez mais encantando a gente, né? Da obra de Joana, da obra Vidas Vazias, psicografada pelo Divaldo, né? Que tanto nos auxilia a refletir nas questões de saúde mental, nas nossas dores, principalmente no nosso aprendizado dessa encarnação, né? A gente não tem como escapar de fazer uma associação, uma reflexão em cima
dos nossos próprios comportamentos, né? A Joana, ela vem na sua obra, não só nessa, mas em todas as outras da série psicológica, ela vem apontando uma preocupação e uma necessidade de revermos o que acontece no comportamento humano. E ela faz destaque que os grandes acontecimentos podem nos desestruturar psicologicamente e que nos faz buscar mecanismos de fuga em vez de enfrentar a realidade que por muitas vezes é traumatizante. A prece da Sílvia foi interessante porque falou dessa questão da gente enfrentar a realidade, que realmente às vezes é traumatizante, é assustadora, né? Mas não temos outro caminho que não seja o enfrentar, né? Buscar meios. Se... Vera, a Winnie Oi, não está conseguindo entrar. espera aí. É que só eu que estou vendo, né? Não tem ninguém aqui. Hoje eu não estou na... Eu não estou vendo ninguém. Vamos ver. Sabe quem era? Não viu, né? Eu saí do WhatsApp também. É a Winnie. Tá. Pede ela para tentar voltar. Uhum. Não. Bom, enquanto isso, vamos dando sequência, né? Que ali se a gente observar ao longo da história da humanidade, a gente tem vários estudiosos, sejam eles psicólogos, sociólogos, tem um grupo de pessoas mais interessadas no comportamento humano, são observadores do comportamento humano. E eles vêm detalhando, né, como ocorrem esses comportamentos. E muitos falam que hoje nós vivemos a pós-modernidade. Há até um desencontro de alguns estudiosos que não reconhecem pós-modernidade, mas a grande massa já está identificando, né? Nós tivemos a modernidade e hoje nós vivemos a pós-modernidade. E essa pós-modernidade, segundo muitos estudiosos, ela marca o declínio do que eles chamam de lei do pai. E o efeito mais imediato no social é o que eles chamam de anomia, que é um termo cunhado pelo sociólogo aquele Durkheim, e que quer dizer ausência ou desintegração das normas sociais. A anomia é um estado de falta de objetivo e regras e de perda de identidade, provocando essas intensas transformações ocorrentes no mundo social atual. Aqui, ó. E eles ainda dizem mais: pois, uma condição em que tanto a eficácia social como a moralidade cultural das normas tendem a zero. Isso está nesse livro que eu falei para vocês, das contribuições de Joana para a análise dos transtornos. É bem interessante da gente ler e dar uma analisada, uma comparada, né? E essa pós-modernidade veio, né, transformando muita coisa, né? E se nós mesmos parar para dar uma observada na sociedade atual, é exatamente isso que a gente encontra, que causam tantos sofrimentos naqueles que são mais vulneráveis. Gente, o que foi a pandemia?
Aí é o Wayne aí. Um pouquinho. Oi, Wayne. Bem-vinda. Então, como a gente... Tranquilo, não tem problema. Como a gente estava falando, gente, o que foi a pandemia? O que mexeu com o nosso emocional, né? E são esses grandes movimentos que acontecem, essas grandes transformações que acontecem na sociedade, impactam no nosso emocional, e aí nós temos um maior sofrimento, principalmente das pessoas que são mais vulneráveis. Alguém levantou a mão? Diga, Jaime. Estava pensando aqui. Perguntei. Eu estava Fala. pensando, Vera, é o seguinte, acho que é bastante intrigante essa questão, né? Então, a título de desenvolver uma discussão nesse aspecto, né, eu tenho pensado bastante nisso nas outras lives que eu tenho feito da Joana, e eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, veja só, essa condição que você determinou de anomia, né, ou seja, a eficácia social e a moralidade cultural se desintegrando, eu fico pensando se isso não seria um empurrãozinho do plano de Deus, no sentido da gente perder um pouco mais ainda o automatismo e cada vez mais tentar buscar a nossa própria inteligência para determinar os caminhos que nós temos que seguir. Explico. Há bem pouco tempo atrás, por exemplo, numa cidade pequena aqui nos Estados Unidos, eu moro no Arkansas. O Arkansas é no meio dos Estados Unidos, é o cinturão da Bíblia, como eles falam. Então, assim, existem cidades muito pequenas e extremamente conservadoras, muito cercadas e determinadas por padrões sociais vinculados à religião. Ainda ontem eu estava conversando com um rapaz que nasceu numa cidade que tem 7.000 habitantes, né? Você pode imaginar uma coisa dessa. E ele foi morar no Brasil e ele estava falando como isso abriu a cabeça dele, né? Porque e criou um certo conflito entre os pais e ele, num determinado momento, graças a Deus superado, porque os pais não entendiam as atitudes dessa amplitude, porque não foram expostos a isso, é uma coisa relativamente óbvia. Então, aonde eu quero chegar? Esse pai e essa mãe, e esses 7.000 habitantes nessa cidade, ainda estão plenamente à mercê da trava social. Essa é a eficácia social, essa é a moralidade cultural, travando o indivíduo, que pode até querer fazer outras coisas, mas não faz, porque numa cidade de 7.000 habitantes, como é que vai ser, né? Se eu sair bebendo, por exemplo, aqui, eu descobri há bem pouco tempo atrás, que não se vende bebida alcoólica de domingo por causa da questão religiosa. Veja, nós estamos no século XXI, e o que impede a pessoa de comprar bebida, ela não compra aqui, mas vai para o Missouri, que está a 30 quilômetros, e compra lá. Não é entender que isso faz mal em excesso ou em determinados momentos, mas é porque existe a restrição legal até aqui, né? Nesse contexto que eu acho que esta quebra dessa eficácia social no sentido de te conter e te expõe, né? Galera, agora vamos ver se vocês aprenderam a lição. Vamos ver se realmente o livre-arbítrio vai ser bem administrado por vocês. Então, nesse momento que nós vivemos, dessa conturbação, onde a gente constata que a maioria das pessoas não conseguem ainda, né? Todos estamos numa ignorância parcial, mas a maioria ainda está perdida, né? E, por exemplo, muitos de nós já não precisamos da lei para nos medir, porque a moral está num círculo mais amplo do que a própria lei, né? Por isso que tem aquele célebre, quem estuda direito, tem aquele célebre 3 círculos, onde o círculo maior é a moral, depois tem o círculo menor do ser, da lei, e depois o círculo menor do ser. Então, tudo que é legal não necessariamente é moral. Mas muitos de nós já conseguimos nos direcionar pelas leis morais internas. Não preciso da lei para saber que matar é errado, né? Não é porque o meu Estado permite eu andar armado
e matar alguém em legítima defesa, é que eu vou fazer isso. Porque o meu padrão moral é mais amplo, é mais resistente do que a própria lei. Mesma coisa no aborto. Inúmeros casos, estados aqui permitem o aborto. Mas eu, na minha convicção moral, achando errado, entendendo que a doutrina espírita me explica sobre isso, não quero seguir esse caminho. Então, nesse momento, alguns temos essas facilidades, vamos dizer assim, do bom uso do livre-arbítrio, da inteligência como mecanismos na ascensão, porque é isso que a gente precisa fazer, por isso que nós estamos encarnados. E chegou um ponto que talvez no plano divino bom, vamos largar a boiada aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos abrir a porteira. E aí a gente vai começar a selecionar, muitos vão ainda ter conflitos, muitos ainda vão sofrer, mas é a partir desse sofrimento, né, mais uma vez, que nós vamos propiciar a nós mesmos o aprendizado. Não sei se foi uma viagem extremamente fora da caixa, essa questão, mas foi o que Não, é uma possibilidade. A gente não sabe a resposta certa. Nós estamos vivendo o momento, né? Isso, uma coisa impacta na outra, né? Somos espíritos reencarnando num momento que é tipo assim, é a última chance. Será que as coisas acontecem porque somos os espíritos rebeldes, estamos perdidos, viemos de uma modernidade que causou uma mudança gigante, né? A mulher foi para o trabalho, né? Máquinas, quanta coisa aconteceu na modernidade. Aí a gente tinha também tudo muito regrado. Agora, de repente, a gente muda. Mas não é a sociedade que muda. Quem é a sociedade? É o conjunto das pessoas. Somos nós, são as pessoas, né? Então, as coisas vão mudando, e aí entra esse comportamento que tende a zero, né? Essa falta de eficácia social, etc. Aquele que é mais frágil, talvez, mais vulnerável, acaba sofrendo mais. Acontecem coisas que, para mim, pode ser uma coisa simples e para o outro é o fim do mundo. Eu não sei a história dele, o passado das outras vidas, não sei nem a minha, graças a Deus, ainda bem. Eu não sei a educação que ele teve, o meio ambiente que ele vive, quais foram os impactos, qual foi a educação ou não. Há um contexto gigante, né? E é interessante da gente observar essas mudanças na sociedade. E acontecem coisas boas e coisas ruins. E sempre houve aquele comportamento padrão, era o normal, e de repente alguém começa a bater de frente que existe uma outra realidade, um outro jeito, e aquilo vira anos em briga, até que aquilo se modifique, né? A mulher não podia votar, né? Nos Estados Unidos, quanto estrago teve nos Estados Unidos, porque algumas mulheres batiam de frente e não aceitavam isso, né? A mulher tem alma há pouco tempo. Há pouco tempo que as mulheres têm alma, porque até então não tinha, né? Quantas coisas, escravidão era comum, gente. Hoje, pelo menos, aí entra aquilo que tu falou, a nossa ética, a nossa moral interna, né? Hoje, maltratar um animal, para mim, é um absurdo. Imagina acorrentar um ser humano e andar com ele com uma corrente que nem um cachorrinho. Entende? Mas isso já foi normal, aceito pela sociedade. Diga, Anne. Estava pensando, né, isso aí. Não, estou falando agora tem gente que tem avô que era escravo, né? Ainda. É uma questão quase da geração
próxima, logo ali. A avó é logo ali, né? Mas eu que estava falando, assim, dessa abertura para o mundo e essa nossa exposição de uns para os outros, né? Sair daquela estado interior que tu está falando, Jaime, a gente hoje não tem mais quase isso. Hoje tu vai ver no meio rural, assim, a gurizada cuidando de, sei lá, de bicho, mas com o celular ligada no mundo. Há muita exposição, a gente está muito conectado. E isso aí faz a gente fazer o enfrentamento das diversidades, que é, o que é isso? Nós estamos sendo forçados a ser tolerantes, a aprender a tolerância, a aceitação dos outros na marra. Isso está acontecendo como um movimento de massa, né? Então, a Silvia colocou ali que a gente ainda está vivendo escravidão no trabalho. Ainda tem, né? Ainda tem essa ideia de que subjugação pelo trabalho, né? Mas, assim, uma das coisas que eu queria colocar o aspecto, que é o que acho que o Jaime trouxe ali, é a abertura e a exposição de nossas almas aqui, do nosso ser, ao que tudo que é diferente no mundo, a tudo que é diferente no mundo. Desde alguém usando tatuagem agora, coisa que na época da minha mãe era um horror, né? Então, assim, ó, era um horror, era de como é que era? Símbolo de criminoso, sei lá, né? Então, assim, ó, hoje, uma geração depois, a gente não, mal passou, né? Foi criado por por escravo, por filho de, né? Quase gente. E aí, dessa coisa, passa por quem não tolerava a separação. Eu lembro quando houve a Lei Carneiro aqui, né? Nelson Carneiro, de 1977. Não se aceitava a mulher separada. Hoje, assim, as relações familiares, hoje se questiona o que é uma família, né? Que são relações afetivas. É uma baitíssima de uma evolução. A gente trazer para o conceito de família relações de afeto, em vez de relações de sangue ou civis, né? Então, são rompimentos com uma estagnação social, fazendo as nossas almas aqui se mexerem e postas à prova. Com certeza, essa mudança toda no mundo está nos pondo à prova. E a tolerância, o aceitar a outra pessoa, aceitar o diferente, não digo nem aceitar, mas no mínimo tolerar, como diz, né? Se tu consegue tolerar, já é um passo para a aceitação, é uma grandíssima prova que não tem ser nesse mundo que não está vivendo isso. Não tem ser nesse mundo. Mesmo uma cidadezinha afastada, mesmo lá no meio do campo, com um celularzinho na mão, ele vai ter que aprender. Nós estamos sendo muito potestados à prova. Essas mudanças, elas não vieram assim, eu acho, muito ao acaso, elas vieram realmente numa cascata para a gente fazer essas provas. Eu sei que é muita coisa para a gente refletir, mas vamos voltar lá para o nossas Vidas Vazias, e hoje a gente vai tentar dar uma olhada nos capítulos 19 até o 23, que tem pontos diferentes, porém interligados, e que nos fazem refletir principalmente na nossa postura frente às situações da vida. Porque nós, espíritas, então, não sei vocês, alguém me diga, mas nós temos, de vez em quando, os probleminha na vida, né? E também, de vez em quando, pisamos na bola. Não? Tá. Anne quer falar de novo ou tá com a mão? Ah, tá. Ninguém aqui tem problema, né? Tudo espírita, né? Uhum. E também sabe lidar quando a encrenca vem, né? Tá bom. Vamos refletir mais um pouco nessa sociedade atual em que nós estamos encarnados, que também estamos encarnados por aqui, nesse momento, não é por acaso. É uma sociedade acelerada, como a gente já falou várias vezes anteriormente, a Joana bate nisso bastante, e as coisas é tudo impermanente, né? A única coisa que é permanente é que a gente não consegue ficar conosco e com os nossos semelhantes. Gente, parem para observar os nossos pensamentos acelerados. Nosso
jeito de levar as coisas. No capítulo 19, a Joana já começa com um título de Fadiga do Bem. E ela nos lembra que, por vezes, a gente se queixa bastante da falta de forças e sem saber o porquê. A gente considera as interferências, tudo a gente bota, né, a culpa nos amiguinhos, né? Considera as interferências daqueles espíritos, aqueles amigos com má intenção. A gente reclama da falta de proteção que a gente deveria ter, né? A gente está sempre reclamando, né? E aí a Joana diz que nós, né? Estranhas a situação emocional inquieta e a irritação contínua que toma corpo em teu organismo com frequência. Não acontece isso com vocês também, né? Ninguém tem esse probleminha não, né? Aí surge muitas vezes um sentimento de vitimismo, que é quando a gente procura sempre terceirizar a culpa de tudo e sempre se isenta de qualquer responsabilidade diante de tudo que lhe acontece. Se temos uma tarefa mais árdua na nossa frente, mesmo estando trabalhando, estamos na casa espírita 3, 4 vezes por semana, estudamos, lemos o livro dos espíritos, todas as obras do Kardec. Por que que eu estou sofrendo essa situação, né? Às vezes a gente para e fica se questionando, né? E aí a Joana diz que chegas à falsa conclusão de que os resultados que recolhes do procedimento correto não são os desejáveis, experimentando a tentação de entregar-te ao desencanto, à desesperação. Muitas vezes não é fácil, gente. Não é fácil. Não é. E a gente pode passar por essa. Todo mundo lá feliz da vida, ninguém tem responsabilidade com nada, as pessoas estão curtindo a vida, eu estou aqui trabalhando, eu vou para a casa espírita, eu faço palestra, eu estudo, eu vivo, e eu passo por essas dificuldades. A gente fica se perguntando na nossa mente, será que... Aí eu pergunto para vocês, tá? Também não. Se eu pensar melhor, será que... Como é que eu seria se eu não estivesse tentando fazer o bem? Será que nós somos os salvadores da pátria, aqueles que vieram em missão? Ou somos simplesmente aprendizes, tentando recuperar o tempo perdido? Será que, se não fossem as tarefas, as dificuldades, os amigos difíceis, parentes complicados, as exigências, tentativas, que demandam muita coisa, será que a gente seria melhor? Será que nós estaríamos melhores? Seria melhor para a gente? E a gente observa tanta gente na nossa vida, na nossa volta. Se olhar Instagram e Face, então, é um terror. Todo mundo viajando, famílias felizes. E por que que na minha não é? Dá vontade de jogar tudo pro alto, às vezes, né? Será que isso esse tipo de felicidade é real? É essa meta, o nosso objetivo na vida? É uma felicidade momentânea? Ou será que nós, como espíritas, estamos buscando uma outra felicidade? O que que nós queremos da vida? Diga, Silvia, já vai responder, vamos lá. Microfone. Vera, a gente pode... Eu não assisto, mas foi muito comentado, né? O BBB e aquela influencer
que teve um choque de realidade, né? Que ela vive no mundo de internet, de TikToker, e a hora que ela entrou no BBB com pessoas com realidades reais, né? Com pessoas reais, e ela percebeu que a realidade paralela dela não era a vida real, ela entrou em pânico, né? Ela entrou em crise, né? Então, esse estado emocional, essa falta de esperança, essa impotência, esse desânimo, surge quando uma pessoa se depara com situações difíceis, inesperadas, ou quando percebe que seus esforços e suas ações não estão levando para resultados desejados, né? E aí desencadeia uma variedade, uma série de fatores, eventos traumáticos, perdas significativas e frustrações, e que são distorcidas da realidade, né? A pessoa aí, ela tem um choque de realidade. Ela tem um choque de realidade. E onde a pessoa ela enxerga apenas uma saída negativa para os seus problemas, né, na maior parte das vezes. Então, essa questão dessa desesperança, essa falta de ânimo é tão forte, né? Vem destacar a importância da resiliência, que envolve a capacidade de lidar com as adversidades e superar os desafios que você trouxe, né? Como que a gente lida com os desafios em nossa vida, né? Como que a gente está lidando com os nossos desafios? Já te dou a palavra, Jaime. Exatamente esse o ponto. Exatamente. Isso aqui não é só para espírita. Eu mexi com vocês para provocar. Mas qualquer um nesse universo passa por essas provações. E como lidar com isso é que a gente não está sabendo. É que muita gente não está sabendo lidar. E isso causa um sofrimento gigantesco. E aí vem toda aquela problemática de transtornos. Pira as pessoas. Pira. E com essa comodidade do virtual, tu vê. Eu soube que teve uma menina, eu também não assisto, que aquilo. Bom, hoje em dia eu não tenho nem mais TV em casa, né? Mas, sim, mas o povo no trabalho fala. Então eu ouvi, me chamou a atenção. Opa, eu fui assistir os trechos em que aparecia. Eu queria foi triste de ver. Ela falava da sozinha, era nítido. Foi nítido que ela estava com problema e necessitando de ajuda. Sim. E não foi tirada de lá? Não, ela pediu para sair. Ah, tá. Ela pediu. Mas, então, vocês vejam, isso aí todo mundo enxergou. Nós tivemos como é o nome daquela, uma menina americana das Olimpíadas, que ela, no meio da Olimpíada, ela teve uma crise. E a pressão emocional, ela não estava suportando. E ela abandonou. Né? E aí todo mundo, mas como assim? Gente, é muita pressão. Estejamos nós fazendo ou não o bem.
O que eu quero trazer é que às vezes, e que a Joana traz, é que às vezes a gente está no trabalho do bem e mesmo assim a gente está tomando tarefas que exigem da gente. E aí, será que se eu não tivesse essa proteção de ter o estudo, de ter... Por que muita gente não fica na doutrina espírita? Que a doutrina vai lá e diz tudo o que acontece e a responsabilidade tua. E aí, né, é melhor cair fora. É melhor botar a culpa no diabo, na vontade de Deus, no universo, menos em mim, né? Mas o que nós estamos buscando? A gente não está buscando uma visão limpa, bonita, uma sociedade justa. Para a gente ter essa visão, é como subir uma montanha. Eu quero ver aquela imagem linda que a gente vê as nuvenzinhas embaixo. Para eu ver, eu vou ter que subir a montanha. E já experimentaram escalar? É lama, é pedra, tu escorrega, tu se suja, tu pula isso, pula aquilo. Não é fácil. E é essa a nossa vida. A gente precisa fazer esforço. Cada um com as suas tarefas, né? Conforme a necessidade de aprendizado. Diga, Jaime. Estava pensando aqui, né, no que a Silvia falou, e eu tenho usado bastante, estudado bastante a Joana, né, por causa das lives, e acho que a questão do desespero acontece quando a gente percebe que não tem as ferramentas necessárias e ideais para qualquer que seja a coisa, né? Então, se eu sou um cirurgião e estou fazendo uma cirurgia no cérebro de alguém e tenho um martelo, o desespero vai se apossar de mim, porque não é a ferramenta que eu preciso ter. E quais são as ferramentas que a gente precisa ter para enfrentar tudo isso que a gente está vendo aqui? A gente precisa ter tudo sedimentado em sólidas bases, como diz o próprio Evangelho, né? Então, já dei primeiro, talvez o maior exemplo da ferramenta que a gente precisa ter e seguir. No Evangelho diz que se você erguer sua casa no terreno arenoso, vai soprar o vento, vai vir a água, vai vir enchente e vai embora, vai levar embora. Se você erguer a sua casa num terreno de rocha, com fundamentos sólidos, não vai acontecer isso. Então é isso que a gente precisa buscar, né? Agora, veja, todos nós, no padrão vibratório que nós vivemos, né, na orbe que nós vivemos, nós estamos sujeitos a esses erros. Então, assim, quando você, trazendo o exemplo dessa moça, né, que viveu a base de ser influencer, eu fico pensando, quem que cunhou esse termo, né? Porque olha a responsabilidade que essas pessoas estão assumindo para a vida, de ser influencer, influenciando em que sentido, né? Mas deixando essa discussão para outro momento. Ela, possivelmente, veja, eu não estou criticando, eu não estou julgando, eu estou apenas trazendo para a gente analisar. Então, possivelmente, ela investiu a maioria do tempo dela no valor que ela achava que ia trazer a felicidade para ela, por exemplo, né? Eu quero a fama, eu vou me expor, vou falar A, B e C, porque as pessoas gostam de ouvir, não porque é o certo a ser falado. Conseguiu chegar no ápice dessa fama participando de um programa como o Big Brother e não aguentou. Olha só que maravilha, a chance que Deus deu na vida dessa pessoa. Ela, talvez, nesse momento, tenha uma chance de falar assim, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Ainda encarnada, ela tem a chance de fazer o U-turn. Ela tem a chance de voltar e falar assim, poxa, eu trilhei um caminho errado. Deixa eu retomar os passos aqui e tentar recuperar. Isso é maravilhoso. É essa a misericórdia de Deus na nossa vida, quando Ele nos impõe a nossa responsabilidade em usar o livre-arbítrio, como a gente falou um pouquinho tempo atrás. As pessoas encarnadas e desencarnadas têm, cada um no seu grau de entendimento, de se comprometer com isso. Nós não estamos mais no estágio animal, onde o automatismo domina. Agora eu ganhei inteligência, mas eu ganhei também a responsabilidade de lidar com a inteligência. E o que a minha inteligência determina como caminho é a minha semeadura, eu vou colher. Não dá para você fugir dessa regra.
Então, assim, o ponto é, eu não sei como é que eu cheguei no espiritismo, né? Foi por acaso, não foi? Obviamente eu devo ter errado muito durante muitas vidas e isso foi se incorporando. E hoje, os elementos que eu consigo entender como formadores, em inglês a gente fala de cornerstones, ou pedras de canto, ou alguma coisa assim, que são a base, eu consigo reconhecer com o Espiritismo explicando para mim. Então, veja, eu tinha o conceito que eu aprendi na carne, nesta e em outras vidas, e agora eu estou dando nomes. E isso me deixa mais tranquilo. Isso me põe numa situação onde qualquer que seja o problema que vá se apresentar na minha vida, eu vou ter condição de, ao menos, entendê-lo. Não significa que eu não vou sofrer, não significa que eu não vou ficar triste, não significa que vá doer e que eu não vá chorar. Significa apenas que hoje eu consigo colocar propósito no meu sofrimento. E colocando propósito no sofrimento, eu não vou pensar em me matar. Eu não vou pensar em atribuir culpa ao diabo, eu não vou pensar em atribuir culpa à minha esposa. Eu vou cada vez mais entender que eu estou aqui no momento exato, com as pessoas corretas, com as ferramentas que me são dispostas exatamente na medida que eu preciso, e eu preciso passar. E aí se abre a porta e a perspectiva, em vez da revolta, da gratidão, da resiliência, como a Silvia colocou no texto e na oração inicial. É isso que a gente precisa desenvolver. É isso que a gente precisa adquirir. É o sofrer bem. Não sofrer por sofrer. Isso é idiotice. Mas é entender que o sofrimento está na minha vida porque eu escolhi esse caminho. Não há um Deus punitivo, não há uma situação onde eu estou sendo julgado. Ao contrário, é o meu resgate. É um Deus de amor, de misericórdia, falando para mim, Jaime, você está errando muito aqui. Você precisa voltar, rever e refazer os passos até a perfeição, porque é esse compromisso que nós temos com Deus. Sermos felizes e perfeitos. Demora? Muito, muitas vidas. Mas o primeiro passo tem que ser dado. E o primeiro passo depende só, única e exclusivamente de mim. Eu não posso chegar para essa moça que abandonou e falar assim, então, tá vendo? Você viu que você atraiu para sua vida? Porque se ela não tiver no ponto de ela já ter percebido isso não existe para ela. A consciência que eu preciso ter do erro é que vai me determinar o caminho correto, não de uma hora para outra, né? E assim, só para não me tornar muito longo nessa história, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão numa fase de distração. Por quê? A internet, a mídia, tudo nos distrai, tudo nos afasta do exercício que a gente tem que ter de meditar sobre as coisas, de pensar. Todo mundo hoje é doutor em tudo. Mas veja, isso não é conhecimento, isso é informação. Isso é só a parte de cima do que a gente precisa aprofundar para que isso se torne conhecimento e nos acompanhe como uma conquista do espírito. Se não, é só informação. Aí eu vou morrer, já era. Não vai me acompanhar, né? Mas veja, é muito complexo, né? É muito complexo. Não dá para você determinar, eu não consigo determinar isso para a minha vida, vou determinar para a vida dos outros. Não dá. Mas veja, é a ponta do iceberg e é uma direção. Se a gente começar a pensar e meditar e como é que eu consigo atribuir à minha vida, não aos outros, a resposta, talvez isso me transforme e me ajude a enfrentar os problemas, desenvolver gratidão, resiliência e tudo mais. Era isso aí. Era bem isso que a gente tem que pensar. Para isso a gente está aqui. Conosco é uma coisa, mas para ninguém adianta eu dizer é isso que tem que ser feito, enquanto ela não interiorizar essa verdade. E isso demanda muito esforço, muito tempo. Diga, Anne. Microfone. Eu estava pensando nessa questão do que a gente tem que fazer, né? O nosso foco na vida é realmente a ilusão da matéria, né? Resumindo, a gente vive distraído com a matéria e esquece que o objetivo realmente é a gente se preparar ao espírito. E aí eu gostei de uma coisa que a Vera estava falando.
o quanto é importante o estudo, o quanto é importante a gente se alimentar das coisas que nos dão consciência de que a alma é que tem que ser corrigida, né? A nossa alma que tem que ser corrigida, e não o resto do mundo, não as outras coisas do mundo. E como a gente se ilude e se distrai no mundo da matéria. Esse é o grande... E aí, o sujeito que desespera, né? Que desespera, ele está olhando, muitas das vezes, para suas perdas externas, né? Perder a pessoa que quer ter como namorado, a pessoa, o amor, querer exigir o amor de um pai e de uma mãe que não querem dar, querer exigir controle da vida, tudo que é matéria, tudo que é do outro, que é de fora, que tu não pode exigir para si, né? Quando, na verdade, o que a gente realmente tem que olhar para a gente e focar na melhoria da nossa alma, do nosso ser espiritual. Esse é o grande mote da questão. E o quanto a doutrina nos faz ver isso. Nós, como os responsáveis por essa conduta que só nós podemos fazer, né? E a leitura e o estudo, ele nos traz isso. E isso é importante, porque nos traz o pensar, o refletir sobre isso. E a Joana vem dizer o que Kardec tem sempre numa fala, né? Sempre tem um fazer, o como fazer, o que fazer. No final de cada capítulo da Joana, assim, mais ou menos para o final, assim, não bem no final, ela não bota assim conclusão. Ela vai trazendo exemplos de como que a gente pode fazer para encarar aquela situação, né? E sair do desespero e tal. Porque realmente a desesperança é o desespero, é uma falta de esperança geral, mas fundada no objetivo e na atenção e no querer diverso do que a gente deveria ter para a nossa melhora. Ponto. E aí a Joana diz, né? Calga o monte da sublimação evangélica e conduz a tua cruz de redenção, com a certeza que alcançareis o infinito quando chegares ao topo da subida. Nós só temos de responsabilidade a nossa melhora. Essa é a grande mudança da sociedade. Eu não posso ficar esperando que a sociedade inteira mude, aí eu me mexo. Faça a tua parte. E conduz a tua cruz. Nós não estamos aqui por acaso. Num planeta que está ainda em início, né? Predomina a violência, predomina ainda tanta coisa, né? Nós não estamos aqui para passeio. Definitivamente, nós estamos aqui para construir a nossa evolução. E a gente tem recursos, né? Deus nos deu. A gente tem os estudos, a gente tem os companheiros que são afins, a gente tem a prece, a gente tem catucada do plano espiritual. Gente, o que é a bênção? Só o Chico trouxe 400 e não sei quantos livros do plano espiritual, aqui a turma ali em cima. Gente, não vai por aí. Gente, aconteceu isso. Gente, o que nós temos a literatura espírita é riquíssima. O que é a obra da Joana, da série psicológica? Nós temos um vasto material, nós temos a prece, nós temos tudo para recorrer. Mas é difícil, é complicado. Exige da gente muito esforço. Diga, Anne. Assim, ó, e realmente, nos últimos tempos, é uma das coisas que eu tenho observado e mudando em mim, né? Que é mudar o paradigma do sofrimento. Mudar, né? O sofrimento não veio para me destruir, o sentimento veio para esculpir essa minha alma. Então, cada porcaria ruim que acontece na vida da gente, a gente tem que olhar e tem buscado olhar, dizer o que eu tenho que aprender com isso aí, o que isso aí
é o tema de casa, né? E é o propósito do sofrimento, como falou o Jaime, né? Olhar o propósito ele vai de alguma forma. E o difícil é fazer esse turn up, né? Essa virada. A gente tem que realmente virar. E às vezes com as coisas pequenas é mais difícil, né? Não quer dizer que não tem que ser enfrentado. São coisas grandes. Parar de reclamar da vida, parar de reclamar da vida e gastar menos esforço com isso e mais esforço com tentar resolver o problema, não dos outros, mas por que aquilo para mim sofre, faz sofrer. Agora tu levantou a mão. Para que logres a pacificação interior, não descuides de cultivar os pensamentos que revigoram, forjados no otimismo e na alegria de viver. Nós somos espíritos. E a vida, o corpo acaba, essa encarnação é breve, ela segue, e aí nós precisamos voltar os nossos pensamentos para o bem, apoiados nessa certeza da vida eterna, de que se eu não sei hoje o porquê eu estou passando por essa situação, algum motivo tem. E a gente precisa buscar meios de nos fortalecer, pois a vida é a maravilhosa oportunidade que nos foi concedida. Mas nós somos espíritos. Então, tudo que acontece no meio físico, no meio material, no social, impacta no meu ser. E eu preciso me fortalecer justamente para sobreviver a esses embates. E, gente, não é fácil. Tem muitas pessoas muito vulneráveis que acreditam ainda em muita coisa que acaba se diluindo, que sendo a casa em cima do terreno arenoso, e isso causa sofrimento. Hoje em dia dizem, né, que está com dor, isso, dor, aquilo, mas a dor, e que chega a ser física depois, ela é causada originalmente por um sofrimento, por um embate emocional psicológico. E isso nos leva a sofrimento emocional, psíquico e físico também, batendo na gente, né? Se ela segue, diga, Jaime. Hoje eu não estou deixando você seguir, né? Não tem problema. Mas veja, a Joana, ela tem um termo que é muito interessante. Se você puder voltar só um pouquinho o outro slide, porque ela, como a Anne falou, ela dá a dica aqui, né? Ela sempre faz isso. Ela expõe, depois ela fala, ó, galera, um negócio assim. E geralmente as dicas são simples, né? Prece, mudança, alteração interna e moral, pensamentos edificantes. Mas veja, acho que é esse próximo. Isso. Para que logres a pacificação interior, não descuide de cultivar os pensamentos que revigoram. É aí que eu queria chegar. Numa das lives anteriores, agora eu tô trabalhando o livro Autoconhecimento, uma busca interior, e da série psicológica, e dentro desse livro tem um capítulo que ela fala o seguinte, olha, o que a gente precisa fazer, a nossa psique é como se fosse um quartinho. Ela não fala isso, eu estou falando porque é o jeito que eu entendi. Nesse quartinho tá cheio de tranqueira, tapete velho, imagem antiga, móvel que a gente não usa, igual a gente tem em casa, né? A gente tem um quarto de despojos que a gente joga tudo. Então, a nossa mente funciona assim. Se eu tive uma visão, uma experiência, alguma coisa, e não resolvi, isso aí tá lá nesse quartinho. Eu preciso resolver, eu preciso limpar esse quartinho desse entulho. Por quê? Porque esse quartinho, ele foi feito para a gente guardar troféus. Simples assim. Mobília boa. Porque quando eu tiver um problema, e esse problema se apresenta, eu vou olhar para dentro de mim, vou lá no quartinho, troféu 3, está catalogado, limpo, bonitinho, e falo, opa, já passei por algo similar. Então eu consigo passar por isso também. Isso me estimula, me ajuda. Agora, se eu olho para dentro do quartinho e vejo essa bagunça,
eu vou me desesperar mais ainda. É isso que ela fala nesta frase. A gente precisa cultivar pensamentos que revigoram, forjados no otimismo e na alegria de viver. Qual é a alegria de viver? É a conquista de si mesmo, é superar os desafios, é conseguir perdoar. Se eu vou catalogando e guardando isso, e ela outra coisa que ela fala também, né, que mudou bastante a minha vida, é comemorar as pequenas vitórias. Você não precisa chegar no Everest e falar assim, pô, agora eu estou bem. Não. Considere vitória os pequenos passos e vá enchendo o seu quartinho de pequenas vitórias. De uma forma organizada, senão vai virar entulho também, né? Agora, o tempo que você tem que dedicar a isso é o tempo de meditar, pensar, rever, analisar, se colocar, remover, ressurgir, ressignificar. Veja, é muito trabalho. Essa é a dificuldade que a Vera está estressando. Mas é o único jeito. Então, adianta falar, não quero pensar nisso. Quantas vezes a gente encontra pessoas que falam isso, né? Ah, não, esse problema eu não quero nem pensar. Mas como não quer ser pensar? Esse problema, ele nasceu para ser resolvido. Ele não nasceu por acaso. Ele não brotou na sua frente como um cogumelo da dia para o outro, você ignorou e beleza, tá bom. Não, você tem que resolver os problemas que estão colocados à nossa frente. Tem um propósito. Eles precisam nos fazer olhar para dentro de nós. Olhar para esse quartinho e falar, nossa, esse tapete não serve mais, essa mobília não serve mais, essa mágoa não me ajuda, esse remorso não faz o menor sentido. Agora, qual é a vassoura que eu uso? Do perdão, do amor, da compaixão. E aí eu vou limpando. Se eu não começar, eu não vou terminar. É simples assim. Era isso, eu queria trazer isso. Exatamente, eu preciso identificar que hoje esse sentimento, esse jeito de pensar não serve mais para mim. Eu preciso mudar, é trocar. É igual uma calça, tu tem lá uma calça no teu armário, foi dos teus 15 anos, mas a calça era linda. Só que, se você sair com ela na rua, vai ser ridículo. Se você entrar na calça, né? Foi linda, foi apropriada lá, naquela época. Hoje não é mais assim. E a gente remói, guarda mágoa, guarda rancor, a gente não muda, não troca, né? E fica remoendo. E aí causam os transtornos, porque a gente não está sabendo lidar e transformar os sentimentos dentro da gente. Diga, Silvia. Só para dar Quando o Jaime falou, e também você colocou, Vera, aqui esse trecho que fala dos pensamentos positivos, se a gente for parar para pensar, o que quando a gente cultiva pensamentos positivos, quando a gente parte dessa atitude mental, o que vai gerar em nós? Que a gente já trabalhou lá no começo desse livro. A conquista da paz interior. E aí, com a paz interior, o que vai gerar em nós? Um estado interno de serenidade, equilíbrio emocional. Então, é a chave. É uma chave. É o princípio. Cultivar pensamentos positivos, atitude mental, que aí vem a conquista da paz, dessa paz interior. Tem um outro capítulo também que a gente vai ao longo do ano, não agora, porque senão hoje a gente vai até às 3 da manhã, mas os hábitos. Inclusive, há estudos científicos em cima dos hábitos. O nosso cérebro tem uma plasticidade, a gente vai mudando o nosso cérebro.
E há estudos, e eu acho que isso aqui entra muito para a gente também, mudança de hábitos. Quer falar? Não. A Foi sem mudança, querer. a mudança de hábitos, é isso que a gente tem feito ou não feito, né? Seguindo ali a nossa obra, desse modo, disciplina a emoção, de tal forma que as reações nervosas não intervenham nas tuas expressões de conduta. Pode parecer difícil, mas vale considerar que tudo aquilo que não é habitual exige maior contribuição da vontade, impondo repetição. Então, hoje eu não consigo, sei lá, ir à academia. Né? Vamos começar aqui, vamos trazer para o chão, para a base. Não esconde a cara, eu sei. A gente não consegue, mas a gente busca um objetivo. Qual é o meu objetivo? Né? Então, quando a gente quer uma sociedade melhor, viver num mundo melhor, mais justo, mais pacífico, mais igualitário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu papel, a minha parte. E compreender que os demais colegas talvez ainda não estejam na mesma compreensão, né? E a Joana já nos alerta para esse exercício, persistir no aprendizado. Porque se a gente não persistir, não batalhar, a gente vai desistir, né? A gente não pode desistir de frente. É um grande passo, essa encarnação. A gente precisa entender que ela é uma oportunidade, um momento muito importante na nossa evolução. São pequenos passos, um de cada vez, devagar. Para isso, Deus nos dá essa lei da reencarnação, porque nosso corpo físico não suporta, não aguenta, mas o nosso aprendizado, ele respeita. Gente, que coisa mais fantástica! Nós fazemos a nossa evolução com as nossas pernas, com as nossas decisões, com as nossas responsabilidades. No mundo injusto de hoje, como o de ontem, todos os indivíduos defrontam inimigos, obstáculos, dificuldades. Isso é muito natural. O importante, porém, é não se constituir adversário, impedimento ou parede que dificulta o acesso adiante. E, infelizmente, alguns são paredes, se constituem como adversários, se constituem como inimigos e atrasam o caminhar próprio e do outro, né? E esse planeta Terra, no estado evolutivo em que está, a gente tem uma predominância de perturbadores e de perturbados, de espíritos perversos, gozadores, e é natural que se tenha muita turbulência, e vai exigir muito da gente. A coisa fica em destaque quando nós decidimos nos vincular a obras que... Gente, quando a gente... Garanto, se vocês puxarem lá do fundo do baú, vão lembrar lá no começo, quando resolveu ir conhecer o Espiritismo. Acontecia coisas para te travar, te impedir. Aí você começa a fazer um trabalho X, e dá um passo a mais, e lá vem tempestade. Porque tem uma galera que não está afim. Mas peraí, tu era do barulho comum com a gente, tu participava da nossa turminha, qual é a tua agora de mudar para ser limpinho, como disse quem vê o nosso lado hoje, os limpinhos, né? Nós não somos limpinhos, mas a gente está fazendo um esforço. Só de não ser adversário, não se constituir adversário,
a gente já está fazendo alguma coisa na nossa caminhada. Sucede que atividades novas provocam modificações de hábitos, exigem empenhos e mudança de comportamento incompatíveis com a acomodação. Sempre a geração presente investirá para que sejam mantidos hábitos e costumes vigentes, torpedeando o novo e o renovador por comportamento de defesa do que lhes convém. Gente, eu não lembro o nome do médico que lá na Suíça, um enfermeiro, que inventou que devia os médicos lavar a mão, porque naquela época, médico, Semmelweis. isso. Emanuel Semmelweis, O austríaco. Bambambam era o médico todo sujo de sangue. Ele saía de uma autópsia, ia fazer um parto. As mulheres começaram a morrer de infecção. Na sequência, era um número grande. Até que um disse, lava as mãos. O cara quase foi crucificado. Galileu, quando disse que a Terra era redonda, quase foi para a fogueira. E outra coisa, Vera, deixa eu te interromper. O Semmelweis lutou muito contra a classe médica e ele entrou na desesperança, né? Ele, ao fim da vida, ele se suicida, Sim. porque ele não conseguiu, se frustrou querendo modificar o comportamento alheio. Uhum. Então, a gente, além de fazer uma mudança e sofrer, também tem que ter força e resiliência para aguentar o tranco da Exatamente. frustração, de não ter a nossa visão, a reconhecida pelos outros. E a gente tem muita vaidade, a gente realmente precisa como é que é? Sente uma necessidade do reconhecimento, né? É tarefa gigante, né? A gente, às vezes, ainda a gente rejeita muito o comportamento do outro, não entende as mudanças, né? Até hoje, nós não entendemos a lei do amor, a lei do perdão, que o Cristo veio aqui, pessoalmente, vivenciar, exemplificar. E a gente está aí, dos 2000 anos, quantas encarnações nós já tivemos? E só tropeçando. Ainda não interiorizamos totalmente isso. É complexo, é muita mudança. Mas, assim, tem uma frase que eu adoro, progresso é inevitável. Vai progredir. Quer nós queiramos ou não. A gente vai, de alguma maneira, acomodar. Aqui no Rio Grande do Sul, os gaúchos, né, Anne? Tem um ditado que diz que vai acomodando as melancias no caminhão, com um chacoalhar, com o... E as melancias vão se acomodando. E nós vamos de caminhão em estrada esburacada, sendo acomodados. A gente vai entrar no aprendizado mais cedo ou mais tarde. E aí, dando uma aceleradinha, lá no capítulo 23, a Joana traz um tema que é a crítica. Crítica, né? Se a gente for analisar, procurar no dicionário, a crítica é uma análise de um fato, um escrito, um comportamento, uma obra de arte. E nós somos entendidos de tudo isso? A gente olha uma obra de arte, que vale, sei lá, bilhões, milhões, não entende nada daquilo ali. Os críticos lá entendem que tem a cor, tem isso, tem aquilo, tem expressão, papapé, pão duro, né? Será que eu entendo de tudo? Será que eu entendo de todos os comportamentos? Por que a gente bate que, por exemplo, numa evangelização, num grupo de estudo, não é aula e não somos professores, definitivamente. Professor é aquele que pressupõe que entende daquela matéria. O cara é professor de matemática, ele entende de matemática. Se o cara é professor de, sei lá, biologia, ele entende de biologia. Nós entendemos completamente o Evangelho, a lei divina? Nós estamos aprendendo.
tanto quanto os outros. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? E aí ela vem com essa: se tu quem edifica e coopera em favor do engrandecimento da humanidade. Novamente, faça você a sua parte, a parte que lhe compete na construção de uma sociedade melhor. Diga, Silvia. Essa frase, ela é assim, ela sugere assim um empoderamento, e ela te traz assim esse senso de responsabilidade, né? Ela de contribuir para um lugar melhor, né? Então, de cooperação, com uma solidariedade, de trabalhar em conjunto, não só no seu, você fazendo a sua parte, mas você, se cada um fizer a sua parte, objetivos em comum serão alcançados, né? Então, essa colaboração e solidariedade entre os irmãos são fundamentais para um engrandecimento da humanidade, né? Então, esse ser tu que edifica, enfatiza esse papel ativo de cada um de nós, como um agente de mudança, né? E isso implica, né, isso traz uma promoção de valores positivos, melhorias, bem-estar, desenvolvimento para uma comunidade, para uma comunidade mais justa, mais compassiva. Então, esse apelo também, ser tu, né? Ele enfatiza essa responsabilidade mesmo, ela traz essa responsabilidade a cada um, ela chama para si, né? Em vez de esperar mudanças de terceiros, né? Em vez de esperar que o outro seja o agente de mudança, né? Então, que seja a nível individual essa mudança, né? Eu, eu vi por esse engrandecimento, esse empoderamento. É aquilo que a gente estava falando. Deus nos deu o direito e a responsabilidade de fazer a nossa evolução com as nossas pernas. A gente constrói o mundo que a gente vive, né? Por atrações, afinidade, tem toda uma ciência atrás disso, né? Que não é Deus que vai lá, você chutou o cachorro, agora tu vai nascer aqui. Não, há todo um processo, um automatismo inato no ser que faz com que ele venha construindo o caminho. E aí, quando a gente hoje em dia quer uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, eu não posso esperar pelo outro. Eu tenho que fazer a minha parte. E olha a responsabilidade maior ainda daquele que estuda o Evangelho e diz que segue Jesus, né? Diga, Anne. Só uma palavrinha. Ela é gentil com a gente, ela coloca coopera. Não é fazer tudo, ou faça tudo, ou cria uma ONG, ou cria não sei o que mais. Coopera. Isso implica o quê? Humildade. Vai lá, tem que fazer, ajuda, faça coisa, né? Não precisa ser como é que é, o mega, é o Elon Musk, né? Ele está cooperando do jeito dele. Eu quero dizer assim, tu não precisa ser o gênio da coisa. Coopera. Pô. A gente sabe do poder do nosso pensamento. É
poderosíssimo. E se nós unirmos os pensamentos positivos na prece, na vibração, nós transformamos, nós somos energia e nós temos o poder de direcionar essa energia. Então, quando a gente faz isso, a gente colabora na vibração do planeta, né? Assim como outros que vibram, digamos, de uma forma negativa, eles colaboram. Aquela história, inferno não é lá no meio do planeta Terra. Inferno é um estado emocional em que a pessoa vibra. Ela materializa tudo aquilo. O Vale do Suicida, vale disso, vale daquilo, todas aquelas ambiências, assim como os planos superiores, bonitos, são os seres atrelados a esse planeta que constroem isso, com a nossa energia, com a nossa vibração. Então, é muito importante a gente cooperar tanto na matéria, né? Dar um bom dia para uma pessoa que passa para a gente, ser simpático, ajudar botar a mão na massa para numa ONG, o que seja, é vibrar positivo, né? Tudo isso está cooperando, porque ainda por cima o ser humano foi feito para viver no coletivo. Nós não conseguimos, nenhum de nós, fazer qualquer coisa sozinho. E o engrandecimento da humanidade depende de todos nós. Alguns vibram ainda muito no oposto. E, gente, não é criticar essas pessoas. O ignorante é aquele que não conhece o bem, não conhece a energia que tem, não conhece muita coisa e sofre, gente, sofre muito. Então, que a gente possa cooperar em favor da humanidade. Fazer a nossa pequena parte, que é desse tamaninho. É desse tamaninho. Para a gente parece, né, um esforço hercúleo, tem que ser Hércules para fazer. Mas porque nós ainda somos pequenos, ainda somos crianças, né? Mas é possível. E a gente não está carregando uma cruz maior que as nossas forças. E às vezes até a gente ganha uma almofadinha para botar no ombro, né? Para poder carregar essa cruz. E temos vários sirineus. Hã? E temos vários sirineus. Oh. Não um só. Uhum. A turminha que ficou quieta aí, não tem nada a dizer. Que silêncio, hein? Eu vou parar aqui. Aprendendo muito. Posso compartilhar uma música para a gente pacificar mais um pouquinho, se serenar para a nossa noite de descanso, né? Começando mais uma bela semana, cheia de testes, cheia de oportunidades, cada um que agarre a sua oportunidade de aprendizado, para a gente poder seguir nessa caminhada, né? Que aquilo que Joana disse, né, é uma bela oportunidade para a nossa evolução. Então, que a gente tenha uma bela noite, que a gente pense aí no nosso Senhor da existência. E me digam se o som está indo para a direita.
Estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Uma abençoada semana para todos. Fiquem com Deus e vamos cuidar do nosso emocional, da nossa saúde e daqueles que estão na nossa caminhada. Um beijo, boa noite. Muita paz. Deus nos abençoe. Seja. Boa Deus noite. abençoe Boa vocês também. semana. Muito obrigada, viu? Maravilhoso estudo. Abraços. Obrigada. Boa Tchau, noite. queridos. Boa noite. Boa noite.